Quero ler com os irmãos o texto do capítulo 10 do livro aos Hebreus, o verso de número 22, que nos diz assim, até o verso de número 25: acheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto virdes que vai chegando aquele dia. Amém? Antes de nós darmos continuidade ao terceiro mandamento que esse texto nos apresenta, quero dizer aos irmãos que nesta noite aconteceu algo comigo que há 15 anos atrás ocorreu pela primeira vez, e nesta noite foi a segunda vez que me ocorreu isso. Estava dormindo e de repente, estava dormindo e comecei a sonhar que eu estava louvando a Deus, e neste louvor, neste sonho, eu fui tomado de uma unção muito forte, e eu acordei falando em mistérios com Deus. Eu chorei nessa madrugada, irmãos. Glória a Deus. Que eu não sei nem como explicar aos irmãos. Eu acordei e continuei tendo a mesma comunhão, a mesma unção com Deus. E levantei, minha esposa ficou de início até preocupada. Falei: fique em paz. Deus está derramando sobre mim uma unção muito grande. E eu tive que sair do quarto, ir para a sala, irmãos, e eu falei com Deus. Deus me visitou nesta madrugada, e eu fiquei muito feliz. Não tive nem condição de estar aqui de manhã na escola bíblica, porque após chorar muito na presença de Deus e sentir uma alegria muito grande, e eu comecei a cantar um louvor que diz, são duas frases, que diz assim: glória, glória, aleluia, glória, glória a Jesus. Só isso. Glória, glória, aleluia, glória, glória a Jesus. Diga comigo: glória, glória, aleluia, glória, glória a Jesus. Tem gente de tocar aí? Tem gente? Vem no teclado aí. Glória, glória, aleluia,
ser maravilhosa. E eu quero dizer aos irmãos que estão passando por um período de tristeza, você não sabe o que está lhe causando essa tristeza, mas você está vivendo ela. Busque ao Senhor. E no final, eu quero orar por você. E esteja certo de que Deus estará lhe renovando. O terceiro mandamento está no verso de número 22. O primeiro, o escritor aos Hebreus nos convida a chegarmos ao Senhor diante dele. Depois ele nos convida também a chegarmos, não somente a chegarmos diante do Senhor, como também nos apresentarmos a Ele com um verdadeiro coração, purificado da má consciência. E o terceiro é o corpo lavado com água limpa, ou seja, tenham o vosso corpo purificado, puro. Aqui não está se tratando o escritor na questão de banho, de lavar-se, de banhar-se. Até porque naquela região, principalmente naquela época, não se tinha e não se tem o hábito de tomar banho todos os dias. O banho faz muito bem, mas lá, por ser muito escasso a água doce naquela região, então o pessoal, o povo lá, a cultura não é de se banhar todos os dias. Então o escritor não está se referindo a isso. O escritor está se referindo a um corpo consagrado a Deus e entregue à vontade de Deus, ou seja, a sua vontade. Você se consagrar a Deus, você se apresentar o teu corpo físico a Deus, não significa que você vai estar isento de pecado. Não significa que o teu corpo vai ou deva estar de uma forma assim, 100% sem pecado. Nós, como seres humanos, trazemos conosco a natureza adâmica. Nós já nascemos pendendo para o pecado. Paulo diz que dentro dele e dentro de nós há uma guerra constante. Essa guerra não vem de fora. Essa guerra está dentro. Nós não lutamos com as pessoas, nós lutamos contra a nossa própria natureza carnal. Não significa ausência de pecado, mas significa o reconhecimento de que nós pecamos. E significa também a certeza e a convicção de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Quando nós nos achegarmos diante do Senhor, nós temos que nos achegarmos com uma consciência pura e com o corpo lavado com água limpa. Ou seja, você tem que estar certo de que você é um pecador, não é? De que você necessita da misericórdia, da graça e do perdão de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, em Romanos no capítulo de número 6, e o verso de número 12: não reine, ou seja, não domine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas consciências.
não reine, não domine o pecado, o seu corpo físico. Porque se o pecado reinar na vida de um homem, se dominar por completo a vida de um homem, ele se torna um escravo do pecado. E nós não fomos chamados para sermos escravos do pecado. Nós fomos libertos por Cristo Jesus. O pecado já não nos aprisiona mais, já não tem força para nos conduzir contra a vontade de Deus. Mas a pessoa que é dominada, então ela se torna um escravo do pecado. Faça uma análise na sua vida. Veja se você tem domínio. Veja se você consegue vencer o pecado que está diante de você todos os dias. Se você ainda não conseguiu dominar, você vai falar com Deus e vai dizer: Senhor, eu ainda não estou conseguindo me ver livre deste mal. Eu preciso da tua força, eu preciso da tua intervenção, eu preciso da tua ajuda. Porque a liberdade, em muitas pessoas, em muitas vidas, não é a partir do momento que a pessoa aceita Jesus. Tem muitas pessoas que aceitam a Jesus, vem à frente, confessa Jesus como Senhor, porém não se viu livre ainda do pecado. O pecado ainda domina. Precisa o aperfeiçoamento, precisa passar pelo processo da regeneração. O Espírito Santo vai te conduzindo, vai te orientando, e aos poucos você vai deixando o pecado que lhe domina. Tem muitas pessoas que desistem da fé porque não conseguem vencer de imediato conforme pensava o pecado. Não desista não, querido. Continue prosseguindo, avante na fé, na convicção, dependendo do perdão, dependendo da graça, estando certo de que quando você dobra o seu joelho e diz: Senhor, perdoa o meu pecado, o sangue de Jesus Cristo é poderoso, é capaz, é suficiente para te purificar e para me purificar. Agora, quando eu chego diante de Deus com arrogância, não é que nem a oração lá do fariseu, não é isso? Senhor, olha eu aqui, Senhor, todos os dias eu estou na tua casa, lhe dou o dízimo, enfim, Senhor, eu não sou como esse miserável aí, Senhor, esse publicano aí. Quando o publicano foi orar, ele disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Na sequência, no verso de número 13 da carta aos Romanos, no capítulo 6, Paulo continua dizendo assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Não esqueça que nós estamos guerreando contra nós mesmos. Quantas vezes que nós nos pegamos a pensamentos que, se permanecer em nós, vai gerar palavras que aborrecem ao Senhor, vai gerar em nós atitudes que desaprovam a nossa conduta diante de Deus. Quantas vezes as tuas mãos, se você não vigiar, ela pega aquilo que não lhe pertence? Quantas vezes a nossa língua, se nós não refrearmos ela
nos coloca em situações de aperto. Paulo diz assim: que os instrumentos do vosso corpo não seja apresentado ao pecado de iniquidade, mas apresentar-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não tem o que falar? Lembra antigamente quando a professora fazia assim, ó, zip? Não sei se tem gostado. Zip. Não sabe o que falar? Zip. Não tem o que falar? Zip. Fecha o zip da boca. Não vai descer, não fala aquilo que desaprova a sua conduta diante de Deus e diante da igreja e da sociedade. Fique em silêncio. Os nossos membros, os membros do nosso corpo, apresentar a Deus como instrumento de justiça. Meus irmãos, para nós que conhecemos a verdade, para nós que estamos sempre na casa do Senhor, é mais fácil nós refrearmos as nossas atitudes. Mas Paulo sabia dos efeitos de um corpo, de uma pessoa fora da presença de Deus. Ele toma uma atitude. Paulo ele diz assim: eu rogo-vos. Rogar significa implorar. Pelo amor de Deus, eu peço a vocês, irmãos, pela compaixão de Deus. Veja só, a súplica, a palavra que Paulo dirige à igreja de Roma, é a mesma coisa de quando você vai aconselhar um filho desobediente. Você diz assim: meu filho, você não está vendo, meu filho, que a atitude que você está tomando, que o caminho que você está seguindo não vai dar certo, meu filho. Pelo amor de Deus, escuta o conselho do teu pai, escuta o conselho da tua mãe. Paulo diz assim: eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo sabia que um homem sem a presença de Deus, do que é capaz. Quantos homens, quantas pessoas, quantas mulheres que no ápice do aperto emocional, não é, das pressões, das tensões nervosas, quantas pessoas que chegam a cometer grandes maluquices, doiduras, perde o controle. A pessoa vai caminhando para uma situação em que ela perde todo o sentido das coisas e toma atitudes desastrosas. Por quê? Porque é um corpo longe da presença de Deus. E muito mais nós, irmãos, que servimos ao Senhor, nós devemos colocar a nossa vida por completo, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito diante de Deus. Porque se nós dermos brecha, sabe o que acontece? O inimigo entra assolando, destruindo. Mas nós devemos nos colocar diante do Senhor. E sabe como é que nós nos apresentamos a Ele? Para verdadeiramente conhecermos e sabermos qual é a sua agradável vontade, é por meio de um culto racional. É por meio deste momento. É por isso que domingo passado, no início
início dessa palavra, eu disse que às vezes nós esquecemos da importância que é o nosso culto a Deus. Porque é por meio do culto que nós nos apresentamos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe o que é que nós nos apresentamos? O nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso espírito, o nosso corpo. Nós chegamos diante de Deus. Uma pessoa que anda em trevas e nós que andamos na luz. A Bíblia nos diz, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Aqui esse verso nos mostra a diferença de quem anda na luz com os que andam nas trevas. Este verso traz para nós um momento de reflexão para sabermos, isso é forte, se nós estamos na luz ou se nós estamos nas trevas. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, primeiro, nós temos o quê? Comunhão. Temos o quê? Comunhão. Uns com os outros. E segundo, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja só, se nós estivermos na luz, o sintoma é: nós temos comunhão uns com os outros. Pronto, ponto final. Tem comunhão uns com você, tem comunhão com o seu irmão. Você se alegra em participar de um culto junto com o teu irmão? Ou se ele estiver presente no culto, você sai fora? O sintoma de quem está na luz é estar em comunhão uns com os outros. Isso não significa que não haverá divergência de ideias. Isso não significa que as mesmas vontades, ou seja, as vontades serão as mesmas. Não significa isso. Significa o seguinte: você muitas vezes vê o defeito em mim, mas você suporta o meu defeito. Você me entende, você sabe que eu não sou você e eu sei que você não é eu. Isso traz a comunhão, isso traz o entendimento no momento do culto. E o culto que você presta ao Senhor se torna agradável a Ele. Sabe como é que nós vamos saber se Deus está feliz com o nosso culto ou não? A primeira análise que nós devemos fazer é se eu estou satisfeito. Se eu não estiver satisfeito, querido, muito menos Deus. Mas pastor, a Bíblia diz que quando nós estamos nos sentindo fracos, é que nós estamos fortes. Não. Você tem que ter certeza de que você chegou diante do Senhor e você ofereceu a Ele o teu melhor. Mas quando você sai pensando o seguinte: eu poderia ter feito mais, eu deixei passar a oportunidade, você está em falta, eu estou em falta com Deus. E o segundo é ter a certeza e a convicção de que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então, meus irmãos, a única coisa que pode nos separar de Deus é o pecado, se nós não fizermos uso do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, se
se nós não fizermos uso da cruz de Cristo. Se nós quisermos chegar diante de Deus pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria capacidade, pelo nosso próprio entendimento, pelo nosso próprio talento, nós não vamos conseguir. Mas quando nós chegamos diante de Deus e diz: Senhor, é pelo sangue do teu Filho Jesus que eu estou diante do Senhor, meu irmão, não tem nada que possa barrar o teu louvor, o teu culto, a tua adoração diante de Deus. Nada. A diferença de quem anda na luz com quem está nas trevas. Quando eu estava meditando neste texto ontem à noite, eu até fiz essa anotação. Eu me lembrei de quando eu trabalhava à noite. Trabalhava junto com o Marcelo, junto com Moisés. Me lembrei de quando eu trabalhava à noite, quando estava em uma sala com vidros em volta, lâmpadas acesas, não conseguia enxergar na parte externa, que era escuro. Mas quando estava na parte externa, eu conseguia enxergar tudo dentro da sala. É ou não é assim, Moisés? Você está dentro de uma sala com lâmpadas acesas, vidros em volta, indo na parte externa escuro, você não enxerga nada. Sabe o que isso significa? Quem está na luz não consegue enxergar lá fora, não tem como ver. É como você olhar esses vidros aí, ó. Você não enxerga, você está na luz. Agora tem um detalhe: os que estão lá vê tudo aqui, vê o testemunho, vê as palavras, vê as atitudes, vê o comportamento, vê tudo. Nada. Quem está na luz está diante dos olhos de todos que estão lá fora. Se comete um erro, olha o crente. Se dá um deslize, não é daquela igreja. Mas é muito melhor estarmos aqui, irmãos, na luz, porque nós estamos juntos, perto do sangue de Jesus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus. Temos a convicção de que somos limpos, somos lavados pela palavra do Senhor. Efésios, o último verso, de número capítulo 5, o verso 26 nos diz: Cristo purifica a sua igreja pela palavra. O verso nos diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Diga assim comigo: a palavra de Deus me limpa, me purifica. A palavra de Deus lhe dá a condição de você chegar diante de Deus. A palavra de Deus é perfume, a palavra de Deus é água, a palavra de Deus nos deixa na condição exata para chegarmos diante do Rei, nosso Senhor e Salvador. Fique de pé, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é que passou por momentos difíceis de tristeza, de angústia na vida? Levante a mão. Pode abaixar. Quero convidar você que está com uma tristeza muito grande. Quero convidar você a vir para frente. Quero orar por você nesta noite, em nome de Jesus. Você que sente uma tristeza muito grande, você às vezes não entende. Quero que você venha aqui na frente. Nós vamos orar por você. Talvez você esteja passando por esses dias. Venha aqui. Tem que ser rápido, porque nós vamos já estar orando.
Você precisa de um renovo. Você precisa de um toque de Deus na tua vida. E pode ser hoje, pode ser agora. Eu quero orar por você que está vivenciando e passando por dias de tristeza, de angústia. Primeiro, Deus não quer que você permaneça assim. E segundo, neste culto, nesta noite, você pode receber o toque de Deus na sua vida. E você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Do jeito que você entrou. Em nome de Jesus.